todos. Uma nova etapa, né? Vamos começar uma nova etapa. Agora não serão mais os vídeos gravados, né? Como a gente tinha, durante essa pandemia, a gente tinha feito. Agora serão todas aulas online. Eu já tinha comentado até, eu não lembro se com alguns que assistiram a aula comigo, que isso ia acontecer agora no mês de maio, né? Para esse semestre, que já fossem se preparando, que a decisão lá em Cáceres era para que isso acontecesse, né? Claro que não é só a questão da aula online, tem outras formas também da gente estar associando a isso para melhorar, né? Melhorar nossas aulas. Então, agora serão todas online e é uma situação difícil, né? Porque muitos de vocês estão trabalhando, né? Então, é um pouco complicado, né? Mas, infelizmente, a gente tem que iniciar, né, nos preparando para que logo a gente volte para a nossa aula presencial. É o que todo mundo quer, na verdade. Claro que essa aula online é para a gente, é o início, vamos dizer assim, né, porque você gravar para ninguém, né, vamos dizer assim, olhando para... É só você falando ali, é uma coisa, né? E a gente discutindo aqui é outra, né? Que é bem diferente também da nossa aula presencial. Então, são novas tecnologias que a gente está fazendo uso que, claro, não vão mais desaparecer de nossa vida, né? Então, teve o lado ruim, mas tem um lado bom também, né? Eu acho que é algo que não vai mais desaparecer, a gente vai estar fazendo uso sempre disso, né? Bem, pessoal, eu vou primeiro dar uma notícia para vocês, né? Não sei se vocês já perceberam isso, olhando lá nas datas de aula, alguém já olhou lá qual o período que termina? Eu olhei, professor, acho que termina dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto. Mas se você fizer um cálculo, tá? Se a gente olhar no calendário e for olhar, a gente não consegue bater as 60 horas. Tá? O calendário que o pessoal mandou de Cáceres para a gente não consegue cumprir 60 horas. Precisaria de, se eu não estou enganado, 15 aulas. E pelo calendário que foi enviado para a gente só tem 13. Agora você imagina, já é um conteúdo extenso, que não é fácil para você cumprir em 15. Você agora tem que cumprir em 13. Eles estão apertando até para que termine, vamos dizer assim, o ano em dezembro. Tá? Então, eu não sei, tá um rolo danado porque a gente não consegue resposta de Cáceres. Por mais que a gente tente, parece que está tudo normal. E não está, né? Eu acho que outros professores irão falar sobre isso também. Eu acho que o aluno tem que ficar sabendo tudo que está acontecendo também, não é só o professor, apesar que a gente ficou sabendo de última hora, porque a gente terminou o PS, vamos dizer, as disciplinas passadas, a mais recente, terminaram e a gente teve um período bem curto para se organizar para agora, né? Teve uma semana. E aí, quando a gente foi montar o plano de curso, ou o plano da disciplina, na verdade, né? Foi que a gente percebeu que não dava para bater 60 horas. E aí a gente não consegue que caça espaço para a gente. Como é que eles vão resolver isso? Tá? Porque depois pode se virar contra nós mesmo, né? Você não cumpriu as 60 horas? E, na verdade, a gente tem à disposição 13, vamos dizer, 13 dias, né, para dar aula. Que aí, na verdade, precisaria de 15 para bater 60 horas. Mas vamos lá, vamos trabalhar no que temos, né?
e vamos ver o que vai dar, né? Infelizmente, vai ter que esperar a Cáceres decidir o que vai fazer. Certo, pessoal? Eu não sei se mais algum professor vai falar, mas pelo menos vocês já ficam sabendo. Bem, já 3, 6, tem 10, chegou metade, né? É o que a gente estava esperando. Bem, pessoal, vocês já tiveram a disciplina de entomologia geral e agora vamos trabalhar entomologia agrícola. Todos são de Alta Floresta ou tem alguém de fora? Eu sou de Cáceres, professor. De Cáceres? Então, bem perto, né? Eu sou de Cáceres também. Também? Bem perto, mas todos com o mesmo objetivo, né? Sair logo da faculdade e ir para o mercado de trabalho, né? Então, não importa a distância, né? Do jeito que a gente está, né? A gente vai discutir da melhor forma. Caso de dúvidas podem me procurar. Tem o WhatsApp, né? Então, vocês podem mandar mensagem pelo grupo mesmo, né? Para tirar dúvidas. E obrigado por vocês escolherem fazer a disciplina comigo, né? Espero que as expectativas sejam boas, né? Sejam cumpridas, né? As expectativas de vocês. Bem, eu vou mostrar primeiro o plano para vocês, o que a gente vai trabalhar. É claro que vocês já olharam, né? Mas a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Claro que, assim, cada professor em cada camp, né, trabalha do seu jeito, né? Então, espero que vocês gostem, né, da disciplina e que venham fazer outras também, né? Então, eu vou tentar aqui, pode ser que dê algum probleminha, espero que vocês tenham paciência, né, fazer a apresentação. Então, eu vou compartilhar, só um minuto. Que nós temos às vezes não aparece aqui a janela, só um minuto. Não está aparecendo aqui a apresentação para disponibilizar para vocês. Só um minuto, pessoal. Apareceu? Sim. Tá jóia, então. Bem, pessoal, nós temos aqui a entomologia agrícola, né? Espero que vocês, e com certeza já fizeram, né? Porque é pré-requisito, a entomologia geral, que tenham guardado bastante informações na entomologia geral, nós vamos precisar na entomologia agrícola. Algumas informações, é claro que na entomologia agrícola nós temos algumas informações básicas que são importantes também, para depois a gente entrar na parte específica, que é um problema que a gente tem na entomologia agrícola, ou seja, deveria ser só a parte específica, tá? Já falando das pragas das culturas, mas a gente tem toda a parte de métodos de controle que a gente tem que trabalhar. Então, quase metade da disciplina ainda são informações básicas, né, que vocês precisam guardar. Isso é importante. Importante que vocês prestem atenção, busquem mais informações sobre esses conteúdos que a gente vai passar, esses conteúdos básicos, porque eles serão importantes para toda a parte específica. Tanto o restante da disciplina, quanto as disciplinas de manejo, né? Apesar que manejo de olerícola, manejo de frutíferas, para o próximo ano já não existirão mais, se for implantado a nova matriz, né?
Então, no próximo ano terá uma nova matriz e essas disciplinas irão desaparecer. Tá? Manejo de olerícola e manejo de frutíferos, né? Pragas de frutíferos. Então, pessoal, entomologia agrícola. Então, se vocês olharem aqui, é claro que a maioria das disciplinas tem 60 horas. Então, isso aqui que a gente tem que cumprir, uma carga horária de 60 horas, foi o que eu comentei com vocês, que a gente tem esse problema, que vai dar 52 horas e não 60. Então, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Acredito que não vai ter a questão de uma aula fora do horário normal, porque vocês terão várias disciplinas e aí vai ficar difícil de encaixar isso. Então, a gente vai ter que fazer alguma atividade extra para cumprir essas 60 horas. É o que eu imagino, né? Mas até agora não tem nada definido. Então, vamos lá. Qual que é a ementa de entomologia agrícola? Então, nós temos aqui, nós vamos falar primeiramente de métodos de controle. Então, nós temos lá controle legislativo, controle mecânico, controle por resistência de plantas, controle cultural, controle biológico, controle químico, controle por comportamento. E fechando tudo, a gente vai falar sobre manejo, né? Que envolve todos esses métodos de controle, manejo integrado de pragas. Então, toda essa parte aí é uma parte básica, que a gente já tinha comentado, extremamente importante. Então, na ementa, você tem, por exemplo, toxicologia dos inseticidas, que está fora, vamos dizer assim, de método de controle. Na verdade, ele faz parte do controle químico, tá? Que está dentro de métodos de controle. A toxicologia dos inseticidas. Como eles funcionam? Tá? Então, o grupo dos piretróides, eles agem onde? Sistema nervoso central, onde? Lá no neurônio, e aí vai, né? Que parte do neurônio funciona? Por isso ele é mais tóxico, ele é menos tóxico. O inseto vai ter esse tipo de comportamento quando é intoxicado. Então, a gente vai estar comentando sobre isso. Principais insetos de importância agrícola. Então, a gente vai pegar aqui mais para a parte específica, né? Então, a gente vai estar comentando as principais pragas das culturas. Da soja, feijão, milho, arroz e algodão. São essas cinco culturas que a gente vai trabalhar. Então, quais são as principais pragas dessas culturas? O manejo dessas pragas, manejo a gente se refere a tudo, ou seja, o conhecimento da praga, que a gente chama de biologia, ou a bioecologia desse inseto. A gente vai trabalhar os sintomas e danos, quais são os sintomas que a gente verifica nas plantas, os danos que elas causam, e qual que é o controle que a gente recomenda, qual que é o manejo. Controle não é um bom termo, mas o manejo que a gente pode fazer dessas pragas nas culturas para que o produtor ele não tenha prejuízo. Ou seja, eu vou manejar ela para que ela fique numa população baixa e assim não cause prejuízo para o produtor. E aqui nós temos receituário agronômico, que vai estar lá dentro de praticamente do controle químico também, né? Então, o receituário agronômico que você tem que preencher como profissional. Então, na verdade, assim, na loja já não é um agrônomo mais, você vai lá, já vem, é quase que automático, já tem no computador, já sai o receituário prontinho, né? Mas, às vezes, você tem que passar as informações quando você presta assistência para o produtor, levar as informações para que ocorra, para que a empresa forneça esse receituário. Você precisa passar as informações para a loja para que seja liberado esses produtos, né? Você tem todas umas regras a cumprir para que seja disponibilizado para o produtor esses produtos. Então, a gente vai falar um pouco de receituário também. Bem, pessoal, a ementa é isso, né? É o que a gente vai trabalhar. Claro que destrinchando isso, tem bastante coisa que é o conteúdo, né? Vocês vão ver lá no CIBA, que tem lá tudo destrinchadinho, né? O que é cada tópico, né? O conteúdo programático.
Então, aqui as culturas que a gente vai trabalhar, eu já falei, né? Soja, feijão. Por que que eu coloquei nessa sequência? Porque a soja e o feijão, eles têm uma certa semelhança em termos de pragas, né? Não é exatamente igual, mas tem uma certa semelhança. Tá? Os ataques, sintomas, né, são semelhantes. E as pragas tem muitas que são iguais, né? E aqui embaixo eu coloquei milho e arroz. Também tem uma certa semelhança. Tem muitas pragas que atacam a cultura, atacam a outra cultura. Isso facilita também para vocês estudarem e entenderem, tá? Porque eu vejo no milho e reforço lá na cultura do arroz. Então, vocês pegam com a facilidade maior. E, por último, o algodão. Então, por que que eu deixei por último o algodão? Pessoal, isso aqui eu não vou pedir em prova, em avaliação, o algodão. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o número de pragas da cultura do algodão é quase o equivalente a todas as pragas dessas outras culturas. O número de pragas. Então, só para a cultura do algodão, nós temos em torno de uns 300 slides. Tá? Então, essas outras aqui, se tiver, vai ser uns 400. Então, é quase tudo. Então, muita praga para ser trabalhada, então eu deixei de fora em termos de avaliação, a gente vai passar para vocês, só que em termos de conhecimento que vocês precisam, mas para avaliação não. Então, as aulas serão síncronas, né, como vocês já sabem. O horário das 7h30 às 9h20 vai seguir o que... como é nas aulas presenciais, né? De 7h30 às 9h20, aí tem um intervalinho, né, para vocês tomarem um cafezinho, e depois das 9h40 às 11h30. Isso não quer dizer que seja exatamente assim. Isso aqui é o que está, que já é o correto, já é o certo, né? Mas, como nós estamos tendo aulas síncronas, o que foi recomendado para a gente, para não se tornar muito cansativo, é que a gente encontre uma forma de trabalhar para que não precise, em vez de trabalhar 4 horas, a gente trabalhar 2 horas com vocês. E aí a gente está trabalhando de outra forma, pesquisando uma determinada informação, que isso sirva como complementação. Um trabalhinho para vocês fazerem como complementação para essas outras 2 horas. Porque dificilmente vocês ficarão às 4 horas. Ou vocês estão dispostos a ficar às 4 horas? Eu não. Então, eu imaginei isso. Ia cair muito o número de pessoas que ficarão presentes até 11h30. Então, a gente vai trabalhar um período e depois passar a um trabalhinho, alguma pesquisa para vocês fazerem como complementação. É a tarefa de casa. Voltar a ser criança. Relembrar o ensino médio, né, professor? Hã? Relembrar o ensino médio fundamental. Pior, né? Eu estou vendo isso aqui direto, porque minha esposa dá aula na escola marinês e as minhas filhas também estão fazendo aula online, né? Então, é a mesma coisa. Fazendo com vocês, passar a tarefinha também, ficar chamando vocês. Pessoal, vai ser a mesma coisa, não muda nada. Com as crianças. Tá bom assim, professor. A diferença é que vocês são comportados, né? Aham, muito. A gente tem que ficar chamando de vez em quando para saber se tem gente na aula, né? Com certeza. Porque o silêncio é total, né? E as crianças não, todas resolvem falar ao mesmo tempo. Aí é mais difícil, né? Então, pessoal, as aulas serão síncronas, como eu já tinha comentado. Eu vou disponibilizar os vídeos da disciplina, ela foi oferecida o semestre passado. O semestre passado está meio confuso, semestre PSLE e semestre foi uma confusão danada, mas vamos dizer assim, semestre passado ela já foi oferecida, foram gravados os vídeos, eu estou disponibilizando os vídeos que vocês podem assistir também, que é o mesmo conteúdo, né?
Então, ajuda quando vocês quiserem tirar alguma dúvida. E, claro, nós temos a internet que vocês podem pesquisar também. Então, teremos esses vídeos, já estou disponibilizando para vocês. Quanto às avaliações, pessoal, são 3 avaliações. Anteriormente, quando eu trabalhei em entomologia agrícola, o pessoal colocou 4 avaliações. Eu tinha pedido primeiramente 4 e depois não consegui mais mudar, de jeito nenhum. Eu pedi e eles não mudavam. Mas agora eles colocaram 3 avaliações para todas as disciplinas. Aí, beleza, corrigiu o problema. Então, nós teremos 3 avaliações. Descritivas e objetivas, né? De preferência vão ser objetivas. Isso não impede de uma ou outra a gente fazer descritivo, mas a princípio serão provas objetivas, valendo de 0 a 10, né? E a média final é a soma, né? E depois tirar a média, né? Vamos dizer assim. Então, é a média aritmética dessas três avaliações. Então, é tranquilo. As provas não são difíceis. É mais interessante vocês, se vocês prestarem atenção. Vocês não terão dificuldade para responder as provas, são perguntas básicas. Então, vocês terão toda a capacidade de responder sem precisar debruçar muito sobre as aulas gravadas, sobre vídeos gravados e busca na internet, não precisa de tudo isso. Então, não vou dar aquelas provas de fazer vocês arrancarem os cabelos. E nem é esse o objetivo, né? Mas beleza, pessoal. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida sobre o plano? Ficou tudo bem claro, professor, bem explicadinho. Então, vai ser isso. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, pessoal, o que interessa, vamos ao que interessa, como diz a frase, o resto não tem pressa, né? Nós vamos já começar o outro conteúdo, que é método de controle. Começar método de controle, a gente vai começar a falar sobre método de controle legislativo. Tá? A população não pode mais nem ouvir falar de legislativo. Então, vamos lá. Estou apanhando um pouco aqui, mas espero que a gente consiga. Certinho, professor? Professor, eu sou aluno de vez em quando, quero chamar você de professor, né? Vocês estão vendo? Sim. Ah, tá, beleza. Então, métodos de controle de praga, é o que a gente vai começar a falar. Até interessante porque a gente vai falar das culturas, manejo integrado de pragas das culturas, e a gente vai precisar de todas essas informações sobre métodos de controle. Claro, tem muita coisa importante lá na entomologia geral, na zoologia, que são esses conhecimentos que vocês precisam carregar para cá, para a parte específica. E esse conhecimento básico também. Por quê? Só para exemplificar, nós temos uma praga que eu acho que vocês conhecem muito bem, chamada de pulguinha das pastagens. Vocês conhecem? Sim, professor. Eu acho que quem é de Cáceres já ouviu falar também, né? Ela ocorre no estado inteiro. Pulguinha das pastagens. Vocês de Cáceres já ouviram falar dela? Positivo. E quem for trabalhar com a parte de pecuária vai se deparar com isso. Não tem jeito. E beleza, para exemplificar o seguinte, um conhecimento básico sobre essa praga. Então, o que acontece muito? De pessoas, e até mesmo agrônomos, espero que não se repita com vocês, né? Agrônomo chegar e falar para mim assim, que a pulguinha, o problema da pulguinha é que ela suga as plântulas, né, de capim,
e elas secam. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Alguém já ouviu falar? Ninguém, né? Mas já chegou isso para mim. E a gente, até o agrônomo que já morreu, se revira no túmulo, né? Não pode. Por quê? Essa pulguinha, na verdade, não é um sugador. Dá o nome pulga. Por quê? Porque esse inseto ele pula com uma facilidade grande, né? Ele tem uma impulsão, ele pula, como se fosse uma pulga. Por isso que recebe o nome de pulga das pastagens. Na verdade, esse inseto é um coleóptero, um besouro, muito pequeno. Como esse inseto é um besouro, ele tem que tipo de aparelho bucal? Vocês imaginam que aparelho bucal seja? Mastigador. Mastigador. Se ele é um mastigador, ele não suga, ele come o tecido. Como ele é um inseto muito pequeno, ao invés de comer todo o tecido, ele simplesmente raspa. Ele raspa a folha. E fica uma leve membrana. Claro, que danificou. O que vai acontecer com o que ficou da folha? Seca. E aí a pessoa fala que o inseto sugou e a planta secou. Mas, na verdade, é um coleóptero que tem aparelho bucal mastigador. Então, são conhecimentos básicos. Por exemplo, eu identifiquei um coleóptero. Beleza, eu já sei que ele não vai sugar a planta, ele vai mastigar. Por quê? Eu aprendi lá na entomologia geral, eu aprendi na zoologia, que o coleóptero, ele mastiga, ele não suga. Então, eu tenho que carregar isso para sempre. Para sempre. Outras vezes, isso eu já perguntei em prova, por exemplo, que um percevejo, ele perfura a planta lá no colo, na região do colo, e faz galeria no sentido ascendente. Às vezes eu faço uma pergunta dessa na prova. E às vezes o aluno responde verdade. E, na verdade, o aparelho bucal de um percevejo, ele é sugador. Então, o que ele insere é o aparelho, uma parte do aparelho bucal, uma das peças, para atingir o floema e sugar a seiva. Ele não faz galeria. Quem faz galeria? Lepidóptero, coleóptero, no seu estágio jovem, ou seja, a lagarta ou uma larva pode fazer galeria porque ela tem aparelho bucal mastigador. Então, ela vai, vamos dizer, pegando, retirando esse material e fazendo o caminho por onde ela vai percorrendo e vai se alimentando. Então, esse conhecimento básico faz com que eu faça avaliações, eu faça um diagnóstico de um problema e possa fazer uma recomendação. Então, todo o conhecimento básico me dá um suporte para que eu possa fazer um diagnóstico. E um diagnóstico bem feito leva a uma recomendação adequada. Então, isso é importante. Então, voltemos aqui ao assunto, né? Nós temos aqui como um método de controle, o primeiro método é o legislativo. E como o nome já fala, método de controle legislativo se refere o quê? A legislação, que pode ser decreto, leis, portarias. Para quê? Para que eu tome algumas medidas obrigatórias para, não digo controle, mas também serve para controle ou para manejo, mas principalmente para evitar tanto a entrada quanto a saída de uma praga que seja importante para uma determinada área de risco. Todo mundo sabe o que é praga quarentenária? Não lembro. O que é? O que é uma praga quarentenária? Vocês já ouviram falar de uma praga chamada Helicoverpa armígera?
Sim, professor, já ouvimos. Com certeza, todos os alunos de agronomia já ouviram falar dessa praga, pela importância que ela tem. E essa é uma praga, foi, né? Agora nem tanto, né? Ela já esparramou por tudo que é lugar. Mas antes era uma praga quarentenária. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela ocorria lá nos Estados Unidos. Por aqui já se sabia que existia essa praga. Ela estava lá nos dados do Ministério da Agricultura, dizendo que ela era uma praga que a gente tinha que ser adotar todas as medidas necessárias para que ela não chegasse aqui. Então, ela existia lá nos Estados Unidos, o governo já tinha barreiras para impedir que essa praga chegasse aqui, porque é uma praga que ataca soja, ataca milho, ataca algodão, ataca tomate, diversas culturas. Olerícolas, frutíferas e grandes culturas, ela ataca. E é extremamente voraz. E qual o principal problema? Ela é resistente a quase todos os princípios ativos. Esse é um problema sério. Ao que ela não é resistente? Vamos dizer, ela tem um vírus que ataca ela, mas é um vírus, ele é específico, que é o baculovírus aemígera. Existem os transgênicos, que nem todos mais funcionam sobre ela. Então, nós temos, depois a gente vai falar a respeito disso, mas tecnologia Pro 1, Pro 2 não funciona mais. A tecnologia Pro 3 ainda funciona. E nós temos um produto químico, um princípio ativo chamado de benzoato, de amamectina. Esse ainda funciona, mas existe um problema sério sobre esse produto. A gente vai falar depois. Beleza, ela ocorreu nos Estados Unidos e a gente estava tranquilo aqui. Ela foi introduzida no Brasil. Foi introduzida, não, segundo os cientistas, os pesquisadores, ela chegou aqui pelas próprias asas, vamos dizer assim. Então, ela veio voando de um local para outro, até chegar aqui. Já que no caminho tem áreas com produção de soja também. Então, ela conseguiu chegar aqui. E outras culturas. Mas chegou aqui no Brasil e logo se esparramou pelo país, praticamente pelo país inteiro. Principalmente nas áreas de cultivo. E aí, no início, tentou-se impor algumas barreiras. Mas, claro, como ela é eficiente em termos de voo, ela terminou ultrapassando essas barreiras. Então, hoje está no Brasil inteiro. Então, essa era uma praga quarentenária, ou seja, primeiro ela foi uma praga quarentenária A1 e depois passou a ser uma praga quarentenária A2. A1 é quando ela estava lá nos Estados Unidos ainda, mas não estava presente aqui. Então, algumas medidas eram adotadas em termos de legislativo, através de leis, né? Ou seja, imposição de barreiras. E a A2, depois que ela chegou aqui, a princípio foi tentado conter ela. Assim que ela chegou, se eu não estou enganado, foi pela Bahia, mas não resolveu, mas tentou-se fazer algumas barreiras. Aí era considerada para praga quarentenária A2, ou seja, ela já está presente, ela pode causar dano, e oficialmente, através da legislação, se adota barreiras para evitar que ela seja disseminada pelo país inteiro. E assim, pessoal, a gente tem várias outras pragas. São várias que têm esse tipo de especificação. Se vocês resolverem fazer, por exemplo, um concurso para o INDEA, para o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, com certeza vocês terão questões nesse concurso referente a pragas quarentenárias. Tá? Se você for se preparar para esse tipo de concurso, com certeza vocês terão que estudar pragas quarentenárias. Porque não cai, despenca, né? Então, não só o conceito, mas vocês saberem quais são as pragas quarentenárias importantes para aquela área que você está prestando concurso. Eu vou prestar concurso para trabalhar com
essências florestais. Então, vocês têm que buscar aquelas pragas quarentenárias voltadas para o setor florestal. Eu vou para a área de agricultura. Então, eu tenho que pegar informações sobre pragas quarentenárias importantes para a agricultura e pecuária. Então, isso é importante, são informações que a gente tem que guardar. Então, vamos lá. O controle legislativo baseia-se em leis, decretos e portarias nos diferentes níveis institucionais. Ou seja, prefeituras, estados e no governo federal. Então, se pegar, por exemplo, Secretaria de Agricultura nas prefeituras, nos estados, qual órgão que regula isso? Vocês têm ideia, não? Qual que é o órgão responsável pela parte de defesa vegetal e animal dos estados? Professor, eu não me lembro. Quem que vende gado aqui? Quem que cria gado? É o INDEA, professor. Exatamente, o INDEA. Então, o INDEA é que é responsável por isso. Eles têm banco de dados sobre pragas quarentenárias de importância para o estado de Mato Grosso, no caso aqui. Então, se vocês quiserem buscar alguma informação e acessar no site oficial do INDEA, vocês vão ter, deve ter uma janela lá, sei lá, uma opção de pragas de importância para o estado de Mato Grosso, alguma coisa assim. Então, lá vai ter todas as informações, quais são as pragas quarentenárias de importância para o estado na atualidade. Então, isso é o quê? É atualizado frequentemente, porque cada momento aparece uma praga nova. Então, tem isso atualizadinho. E a nível federal, é o Ministério da Agricultura, via Serviço de Defesa Vegetal e Animal do Ministério. Certo? Então, nós temos nos 3 níveis: municipal, estadual e federal. Federal fica mais a cargo das fronteiras, principalmente fronteiras, portos e aeroportos, né? Então, portos, aeroportos e fronteiras existem as barreiras, as alfândegas, né? Então, nós temos lá fronteira seca, nós temos as alfândegas, que eles chamam, né? As barreiras, ali dividindo um país com o outro. E o Brasil tem bastante. Nós temos nos principais portos: Santos, Paranaguá, Itajaí, e aí vai, né? Vários portos, vários não, todos, né? Todos os portos que possam estar recebendo produtos de origem animal e vegetal, você tem o Ministério com presença ali. É uma área interessante, né? Para quem quer fazer concurso, tem que ficar de olho para prestar o concurso. Eu já prestei concurso nessa área, né? Mas na época a gente tinha um concurso que era por setorizado, vamos dizer assim, por setores, né? Então, a administrativa era para Brasília, e tinha para Tocantins, tinha para vários lugares, né? E eu escolhi para Brasília, o lugar errado para trabalhar com a parte burocrática, né? E aí a nota de corte foi a mais alta. Aí eu terminei ficando lá pertinho, mas não atingi a nota de corte. E hoje não, hoje você faz de uma forma geral. Então, os primeiros escolhem onde vão ficar e os que ficam por último vão para onde for determinado. O que sobra, né, na verdade. Então, é uma área boa e sempre está precisando de gente. Eu não sei agora a situação de concurso, mas sempre tem vagas para o Ministério. Então, salário com certeza é bom, né? Então, quem quer estabilidade é uma área interessante. Qual que é o problema que eu vejo, né, nesse concurso, principalmente o federal, é problema de corrupção. Isso é a parte problemática, porque você trabalhar em portos, principalmente portos e aeroportos, às vezes você vê coisa e não pode falar nada, né? Ou vê alguma coisa errada, você tem que ficar calado. Isso é ruim, né? Então, porque isso
roda muito dinheiro, né? Gira muito dinheiro. Imagine um navio carregado de grãos, vamos dizer assim, trigo. E aí, quando chega, você coletou o material e viu que tem problema e essa carga não pode desembarcar. Você imagine o tamanho do prejuízo. Ou ela é incinerada, ou ela é devolvida ao país de origem. Então, imagine o prejuízo do importador e também do exportador, né? Se o frete for por conta do exportador, o prejuízo é muito grande. Se for por conta do importador, o prejuízo é dobrado, né? Também, né? Porque ele está trazendo e está devolvendo. Então, rola muito dinheiro, muito suborno. E se a pessoa não for já bem preparada mentalmente, ele cai na tentação, né? Então, não é interessante quanto a isso. Por isso que eu escolhi a parte burocrática, né? Não queria trabalhar na parte de fiscalização. Mas é assim mesmo, era para eu vir dar aula em Alta Floresta. Quais as vantagens do controle legislativo? Evitar a entrada ou saída de pragas e doenças e impedir sua disseminação. Claro que não é só para inseto, tá? Quando eu falo pragas aqui, a gente tem que ter um cuidado interessante, pessoal, que se você pegar livros em inglês não, em qualquer outra língua, você vai verificar que pragas define doenças, define insetos, define plantas daninhas, ácaros, nematóides, essas coisas, tudo, né? Praga é tudo. Para a gente ainda, aqui no Brasil, praga é só inseto, tá? Isso tende a mudar. Então, o pessoal está entrando num consenso de mudança quanto a isso. Para a praga ser tudo. E aí você teria manejo de insetos, manejo de planta daninha, manejo de ácaros, manejo de nematóides, tá? Então, tirar essa especificidade de praga ser somente inseto. Tá? Mas a importância é isso. Que serve para quê o controle legislativo? Para evitar a entrada e a saída de doenças e outros, né? Doenças, plantas daninhas, tudo, não entrar no país, ou se entrar, ela evitar de ser disseminada. Então, essa é a vantagem. E qual que é a desvantagem? Bom, muitas vezes está condicionada às barreiras físicas ou naturais para ser efetivo. Então, aqui é meio complicado. Vamos fazer uma comparação. O que vocês acham que é mais fácil você evitar a entrada de uma praga? É mais fácil no Brasil ou é mais fácil nos Estados Unidos você evitar a entrada de uma praga exótica? O que vocês acham? Onde é mais fácil? Não entendi a pergunta, professor. Onde vocês acham que é mais fácil você conter a entrada de uma praga exótica? No Brasil ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é mais fácil. Por quê? Nos Estados Unidos. Por quê, será? Porque eles têm controles mais rigorosos, né, professor, que aqui no Brasil. Mas tem outro porém aqui, ó. Olha lá. E fatores climáticos também, não? Também ajuda, mas principalmente aqui, ó. Barreiras físicas ou naturais, né? Vamos partir para essa aqui. Nós temos o que você falou também, as condições climáticas. Isso aqui, ó. Estados Unidos faz fronteira seca com quantos países? Agora eu não tô lembrando, mas é poucas. Ao norte. São 2, né? São 2. Ao norte. Canadá. E ao sul? México. Esses 2. Tá. Canadá é quente ou extremamente frio? Extremamente frio. E o que tem de barreira para chegar no México? É o deserto, não? Deserto. Então você tem um deserto que é rigoroso, né? Que para uma praga sair do México. Só que passa a gente, né? Praga que nem gente não existe, né? Que entram nos Estados Unidos com facilidade, né?
mas existe um deserto que essas pragas têm que superar. Para chegar, vamos dizer, as plantas, às vezes, não são plantas favoráveis para o desenvolvimento dela. E coisa que elas precisam, né, para ultrapassar essas barreiras. Então, nós temos o México com uma certa dificuldade. Você tem, ao norte, você tem uma grande dificuldade, que é o frio. Então, frio extremo é desfavorável para o desenvolvimento das pragas. Então, você tem essa situação. E dentro do próprio Estados Unidos, você tem regiões que você não consegue cultivar. Praticamente, cereais, frutíferas, essas coisas você não consegue. Por quê? Por causa do clima também. Então, qual é a região mais favorável para o desenvolvimento agrícola nos Estados Unidos? Vocês têm ideia? Não. É uma região chamada Flórida. Lá é onde é mais favorável para o desenvolvimento agrícola, por causa do clima. Então, é mais voltado para o tropical do que para o temperado, né? Então, lá eles cultivam muita fruta, eles têm cultivo de milho, tem cultivo de soja, algodão, e aí vai, né? Só que eles têm essa condição, ou seja, muitos estados não conseguem produzir, mas na Flórida, então eles conseguem isolar com uma facilidade maior. Então, você tem a barreira natural, que é deserto por um lado, frio pelo outro. E o resto é fronteira marítima. Beleza. Fronteira marítima, imagine os Estados Unidos, maior potência militar, naval, como é vigiado os limites que eles têm lá de marinha, né? Para ele vigiar. Eles vigiam até onde não deve, né? Imagine o limite deles lá, né? Como que é. Então, eles impõem barreiras severas. Então, para fazer isso, né, para evitar a entrada de uma praga, para erradicar uma determinada praga, eles conseguem uma facilidade muito maior. A gente tem fronteira seca saindo do sul, chegando até o extremo norte do país, com divisa com vários países. Então, é uma complicação muito grande. Muitas vezes, uma cidade separada da outra por uma avenida. Uma do lado de um país, por exemplo, Paraguai e Brasil, se eu não estou enganado, é Pedro Juan Cabaleiro. E você tem, no sul também tem cidade assim, lá no Rio Grande do Sul, que separa uma avenida. Como que você consegue impor uma barreira? Não tem como, né? E marítima também é complicado. Nós temos um litoral enorme, né, que seca quase todo o país, né? Não seca tudo porque você tem divisa com outros países. Mas você pega a maior parte do país, ele tem fronteira marítima. Mais da metade. Então, é difícil para a gente impor certas barreiras. Nós temos uma praga chamada de mosca das frutas, todo mundo conhece? Bichinho da goiaba? Sim. Pois é, ela foi erradicada. Sim. Acho que todo mundo conhece. Se não conhece, já comeu e não viu, né? Ela é o quê? Ela foi erradicada dos Estados Unidos, gastaram milhões de dólares para erradicar a mosca das frutas. Hoje eles impõem barreiras severas para produtos in natura do Brasil para os Estados Unidos, ou de outros países também, que tem a mosca das frutas. Então, o suco de laranja só vai na forma de suco. Então, outras frutas precisam de uma inspeção severa para poder entrar de novo nos Estados Unidos, porque eles não querem que a mosca das frutas chegue até lá. E nós temos mais de 70 espécies de mosca das frutas. Então, erradicar aqui é impossível, já produzindo fruta do Rio Grande do Sul até o extremo norte. Então, para a gente evitar a entrada de uma praga, evitar a sua disseminação, é muito complicado. Mas, mesmo assim, a gente tem algumas barreiras, né, para tentar impedir a entrada. Vamos lá, continuar. Então, nós temos aqui pontos, né? Aqui um mapa, só para a gente ter ideia. Pontos de ingresso
em fronteira. Então, a gente pega aqui, ó, fronteira seca. Então, nós temos aqui, se não tem enganado, o Acre, Rondônia. Nós temos aqui o Mato Grosso do Sul, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós temos tudo isso aqui de fronteira seca. São postos de barreiras, né, fitossanitárias, né? Ou seja, junto com aquelas barreiras para fiscalizar o cidadão de entrar, ver passaporte, aquelas coisas todas, você tem as barreiras não só fitossanitárias, mas também a parte animal também. Nós temos as estações aduaneiras, né, do interior, né? Então, nós temos aqui, ó, principalmente nas divisas de estados, né? Muitas divisas de estado a gente tem as estações aduaneiras. Nós temos os portos. Aqui temos portos ao longo de todo o litoral, né? Praticamente todos os estados litorâneos você tem os portos. De fiscalização também, já que vem as importações e é preciso ter uma fiscalização, porque senão vira a casa da mãe Joana. Então, traz qualquer coisa, manda qualquer coisa. E isso é um problema. E nós temos os aeroportos, principalmente os aeroportos internacionais. Então, eles estão distribuídos por praticamente todos os estados. Claro que ainda tem estado que não tem um aeroporto internacional. Então, tem poucos aqui, Alagoas, não sei se é Sergipe. Nós temos aqui Tocantins, que também não tem. Alguns estados não têm ainda aeroporto internacional, mas a maioria já tem. E todos são portas de entrada e também de saída de produtos de origem animal e vegetal. Precisam ser fiscalizados. Então, imagine, é uma rede muito grande que precisa de profissional para estar trabalhando aqui e fazer toda essa fiscalização para que a gente não tenha problemas muito mais sérios aqui no nosso país, já que é um país forte na parte de pecuária e agrícola. E madeireira também. Então, vamos lá. A definição que a gente já tinha comentado, de praga quarentenária A1 e A2. Tá? Que primeiro falava muito A2 regional, mas hoje a gente fala mais só A1 e A2. O que é uma praga quarentenária A1? São aquelas que não estão presentes no país, ou seja, elas não chegaram aqui ainda, mas a gente já tem um banco de dados com todas as informações sobre essa praga, que se ela chegar aqui, você já tem um certo conhecimento dos danos que ela pode causar. Então, são aquelas que não estão presentes no país, no entanto, possuem características que as tornam potenciais causadoras de danos econômicos. Então, elas têm toda a possibilidade de causar sérios prejuízos, se introduzida em uma área de risco. Ou seja, se é uma praga que ataca soja, aqui nós somos uma área de risco, porque somos grandes produtores, somos um grande produtor de soja, né? Então, o Brasil é um grande produtor de soja. Se essa praga chegar aqui, ela vai causar um prejuízo muito grande. Por que uma praga exótica causa muito prejuízo? Vocês têm ideia, não? Hein, pessoal? Alguém pode responder? Alguém presente? Sim, eu tô aí, professor. Beleza. Vocês têm ideia por que uma praga exótica causa tanto problema quando ela entra no país? Então, professor, não sei não. Beleza. Então, vamos responder para vocês, tentar explicar da melhor forma para vocês fixarem isso muito bem. Então, pessoal, quando uma praga ela entra no país, ela vem sozinha.
é só a praga que vem. O que mantém muitas pragas sob equilíbrio? Vocês têm ideia? Alguns animais que matam essa praga, né, no A caso. gente chama Ele de controla Controle biológico. isso. Ele faz o controle dessa praga. Eu acho que eu vou usar. os inimigos Naturais. naturais, isso. Então, no país de origem, ela já tem, evoluindo com essa praga, os inimigos naturais. Então, já vem evoluindo com o tempo. Mas quando essa praga é deslocada para uma outra região que não tem esses inimigos naturais, ela tem alimento abundante, ela tem condições climáticas extremamente favoráveis e não tem inimigo natural. Aí você imagine o estrago que ela pode causar. Então, o desenvolvimento dela passa a ser fantástico, né? Até você ter inimigos naturais do próprio local. Para manter essa praga sob um equilíbrio, leva muito tempo. Então, muitas vezes, o que a gente faz? Quando a gente busca uma alternativa para controlar essa praga, para manter ela em baixas populações, uma das alternativas seria o quê? Introduzir esses inimigos naturais que tem lá no país de origem, ser introduzido aqui, ou seja, a gente criar em laboratório, liberar no campo para manter a população dessa praga em baixos níveis. Então, vocês conseguiram entender, né? Ela não está presente, mas ela tem um potencial muito grande para causar dano e a gente põe barreiras para que ela não chegue. Essa é a principal definição de praga quarentenária 1. E praga quarentenária A2? São aquelas de importância econômica potencial. Elas já se encontram presentes no país, porém não se encontram amplamente distribuídas e estão tendo medidas legislativas para manter elas numa determinada região e elas não se espalhem para as demais. Então, como exemplo, a gente pode citar, acho que vocês sabem muito bem qual é a principal espécie cultivada, espécie madeireira, né? Principal essência florestal, que é cultivada na região sul do país. Vocês têm ideia? Alguém pode falar? Qual que é a principal espécie cultivada, espécie madeireira, que é cultivada na região sul do país? Hein, pessoal? Araucária? Na araucária era uma espécie lá, mas era nativa, né? Tem alguns cultivos, mas a principal tem outra. Que é parecido com... É pinus? O pinus. O pinus é a principal espécie cultivada lá com finalidade madeireira. Tá? É o pinus. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá, o que acontece? Existe uma praga que ocorria se eu não estou enganado, Nova Zelândia e Austrália, Oceania, né? Então, o que aconteceu? Tomava todas as medidas para que essa praga não chegasse aqui. Só que ela chegou onde? Se eu não estou enganado, foi no Uruguai ou Argentina, um desses dois países. E a gente sabe que quando chega no Uruguai ou na Argentina, dificilmente a gente consegue impedir que ela chegue nos estados do sul. Ali, Paraná e principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. E essa praga chegou no país vizinho, imediatamente ela chegou no Rio Grande do Sul. E começou a se espalhar, né? Ali, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E ela é o quê? Uma vespa da madeira, chamada de Cirex noctilio. Ela acaba com pinos. Então, o que acontece? Ela chegou e aí os produtores começaram a se desesperar.
não sabia o que fazer. São Paulo também tem grande produção de pinos, ficou desesperado também, porque se chegasse lá o problema ia ser muito sério. As finalidades madeireiras são diferentes, na região sul é para a extração da madeira, em São Paulo é para a extração da resina, principalmente extração de resina. E aí buscaram, né, os órgãos oficiais para encontrar uma alternativa, como resolver o problema, para ela não se disseminar ou para ser mantida sob equilíbrio, para que os produtores do sul não deixassem de cultivar pinos e ela também não chegasse em outros estados onde se cultiva o pinos. E aí, qual foi a alternativa que encontraram? Buscaram a Embrapa, já que a Embrapa Floresta fica na região sul do país, perto de Curitiba, em Colombo. Lá tem a Embrapa Floresta, então eles começaram a fazer uma pesquisa. Então, foi mandada uma equipe para receber recursos, né? Foram para a Austrália, para a Nova Zelândia, para buscar uma alternativa. E de lá eles trouxeram um nematóide e 2 espécies de vespa para fazer o controle da vespa da madeira. E beleza, desenvolveram todo o protocolo, como que deveria ser feito para fazer o controle, desenvolveram toda a tecnologia necessária para isso. E passaram isso para os produtores, ou seja, começaram a fornecer esse material para os produtores, ou seja, o nematóide e as vespas para ser liberados no campo. E conseguiram êxito, né? Então, eles conseguiram evitar uma destruição total dos pinos na região sul e que essa praga fosse controlada lá e não chegasse também na região sudeste. Então, conseguiram fazer isso. Quem que financiou essa pesquisa da Embrapa? Vocês têm ideia, não? Os produtores, governo federal ou algum outro órgão? Tem uma ideia, não? Um chute? Alguém dá um chute? Os produtores, professor? Muitas vezes são os produtores. Nesse caso não foi, mas muitas vezes são os produtores que fazem isso. Foi um outro órgão, que também não foi o governo brasileiro. Tá? Nem prefeitura, nem estado, nem o governo federal. Foi o governo americano. Aí você diz assim, vem cá, mas por que o governo americano bancar uma pesquisa no Brasil para controle de uma praga? O que tem a ver? Vocês têm uma ideia? Uma questão de lógica. Não é um chute? Bem, pessoal, é o seguinte, tudo é estratégia, né? Não é porque o governo americano é bonzinho, né? Mas eles também são grandes produtores de quê? De pinos. Então, uma boa parte da madeira que eles usam lá para construção de casas e várias outras finalidades é pinos, móveis, pinos. Certo? Então, por que eles bancaram a pesquisa aqui? Porque nós estamos no mesmo continente. Nós também somos americanos. Eles são americanos do norte, nós somos americanos do sul. E como nós estamos no mesmo continente, a possibilidade dessa praga chegar lá existe. Então, eles fazem o quê? Bancam a pesquisa aqui, e quando eu banco uma pesquisa, eu tenho direito ao resultado dela. Então, se de repente essa praga chegar nos Estados Unidos, ele já tem toda a tecnologia desenvolvida, e o Brasil tem que passar para eles. E não mediante pagamento. Eles recebem isso de graça. Ou seja, os outros vão fazer uma pesquisa para mim, eu injeto dinheiro. Mas o resultado dessa pesquisa eu tenho direito. Certo? Vocês entenderam? Sim, professor. Assim que funciona. É a mesma coisa de você pegar
um órgão que tem interesse em manipular alguma coisa, diz assim para um órgão de pesquisa, faça uma pesquisa de mercado. Vamos fazer uma pesquisa para saber que candidato está bem diante dos eleitores. Mas se o órgão tiver algum viés político, ele vai manipular os dados em que direção? O que interessa é ele, né? Que assim ele tenta convencer outros eleitores. Então funciona desse jeito. Eu financio, mas eu tenho direito a ter esses dados para mim. Então os americanos, eles não são bobos. Eles financiam, mas com um objetivo. Eles não fazem nada de graça. Quando eles fazem alguma coisa, eles já pensam no retorno. Vamos lá, vamos continuar. Ficou bem claro isso aqui? A1 e A2? Já que ninguém responde, vamos seguir. Bem, pessoal, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Essa área de controle legislativo ela é muito extensa, mas a gente teve que encurtar isso aqui, porque também não dá para a gente ficar muito tempo falando. Porque aí tem que falar de portarias, tem que falar de certas leis, esse negócio. Claro que se a gente precisar, pode dar uma procurada quanto às leis, os decretos, né, as portarias que tem. Então, aqui só para citar alguns exemplos, nós temos a mosca negra dos citros. Qual é o contrário disso aqui? Mosca branca. Certo que pertence à mesma família, a mesma ordem, pode pertencer à mesma família, mas são de gêneros e espécies diferentes, tá? Nós temos mosca branca, que ataca soja, ataca feijão, ataca algodão, olerícolas, de uma forma geral, quase, né? E nós temos a mosca negra dos citros, só que é espécie diferente. Enquanto a outra, a mosca branca, é Bemisia tabaci, nós temos aqui a Leurocanthus voglume, tá? Chamada de mosca negra dos citros. Então, o primeiro registro dela foi em 2001, em Belém, no Pará. Já em março de 2008, né? 2001, em 2008, esse autor aqui, ó, Arthur Nogueira, ele relatou a presença dela já em São Paulo, tá? Levou o quê? Uns 7 anos. Não foi o mesmo que aconteceu com a Helicobacter pyrrhinichera. Ela chegou e rapidamente se espalhou. Como aqui é muito mais complicado, ou seja, dificilmente você vai ter citros sendo levado do estado do Pará para São Paulo, o mais provável é de São Paulo para o Pará do que o inverso, ela demorou mais tempo para chegar no estado de São Paulo, mas chegou. Hoje está esparramado praticamente pelo Brasil inteiro. Então, nós temos aqui a instrução normativa, aqui em 2008, isso sobre essa praga, né, situação, no caso, vigente, até agora, né, isso aqui é uma instrução normativa com validade. Foi publicado no Diário Oficial em 2008. Ó, aí diz aqui na emenda, restringe o trânsito de plantas em suas partes, exceto semente e material in vitro, porque ela vai geralmente na folha, o ovo na folha, ou a ninfa. Então, a semente ela não vai. Material in vitro é livre, então não vai também. Ó, das espécies hospedeiras da mosca negra dos citros, constantes da lista oficial de pragas quarentenárias presentes no Brasil. Ela está presente, mas não totalmente disseminada. Quando oriunda de unidade da federação, onde seja constatado por laudo laboratorial a presença da praga. Então, isso aqui é o que diz a portaria, e eu podia ter aumentado a letra, né? Então, isso aqui, essa instrução normativa, ela revogou a de 2002, que foi quando do surgimento da praga. Aqui especificando melhor essas restrições dela, né? Isso se manteve sob controle por um determinado tempo. Hoje ela está esparramada por todas as áreas de cultivo de citros.
tá? Mas isso aqui foi o que foi determinado, uma instrução normativa para ter uma certa retenção dessa praga. Outra praga, pessoal, essa a gente já comentou aqui como exemplo, a Helicoverpa mígera. O primeiro registro dela foi em 2012. 2012. Deixa eu ver aqui, só para esse mapa aqui, deixa eu ampliar ele. Ampliar esse mapa um pouco. Aqui nós temos infestação brasileira enquanto a Helicoverpa mígera. Regiões de incidência da praga. Aqui, o que está livre ainda, segundo esse mapa, que não é o mais recente, tá? Dados mais novos, você pode verificar provavelmente que aqui, Rondônia vai ter infestação, porque cultiva soja. Você vai ter outras regiões, Pará também, todas as regiões onde hoje se cultiva soja, milho, que você vai ter a presença dessa praga. Então, aqui ainda está constando que Santa Catarina não tem. Desculpa aqui, espera aí, só um pouco. Não é que não tem, são as culturas, desculpa. Nós temos aqui o Pará. Aqui nós temos algodão, que é a cultura atingida. Santa Catarina, algodão também. Aqui, várias culturas aqui, várias são algodão, parte do Nordeste, mas soja, ó, toda essa região aqui, ó, nós temos aqui Mato Grosso, principalmente Mato Grosso, algodão, milho, vários estados têm produção de milho, Mato Grosso também, feijão também. Ó, vamos só citar aqui as culturas, então. Se olhar no mapa aqui, até complica. Nós temos algodão, vários estados, milho, soja, sorgo, feijão, algodão, tomate, laranja também, até laranja. Você imagina, estado de São Paulo. Nós temos ataque em laranja, em frutos, né? De citros. Então, se pegar Mato Grosso aqui para a gente, nós temos principalmente algodão e milho. Mas, claro, ataca a soja e ataca o sorgo, feijão. Então, aqui só não temos um problema, por enquanto, não seguindo totalmente o mapa, em citros. E nós somos insignificantes em termos de produção de citros. Mas o resto aqui, ó, tomate muito pouco também, né? Mas pegar algodão, feijão, sorgo, soja e milho, nós temos problema sério com a Helicoverpa mígera. Então, a gente tem aqui muitas regiões com vários tipos de cultivo atacados por essa praga. E ela chegou em 2012. Tá? Aqui nós temos o ciclo, mas não vamos falar sobre ela agora. A gente vai falar, quando falar das culturas, todas as culturas, na verdade, exceto o arroz, mas milho, soja, algodão, a gente vai estar comentando sobre o feijão também, sobre a Helicoverpa mígera. Um outro exemplo, pessoal, importante é esse aqui. Vocês já ouviram falar da história desse bichinho aqui, não? Olhando aqui, vocês conhecem ele, não? Já ouviram falar? Pelo nome está aqui em cima. Todo mundo sabe, né? Bicudo do algodoeiro. Vocês já ouviram falar sobre ele? Hein, pessoal? Sim. Bicudo do algodoeiro. Então, quem for trabalhar com algodão vai ter que lidar com essa praga. Não tem escapatória. A gente tem manejo dessa praga, mas não tem controle. Ou seja, erradicação dela. O controle, na verdade, é erradicação da praga naquela área. Você vai matar tudo. Na verdade, a gente trabalha com manejo, trabalhar com baixas populações que não venham a causar prejuízo. Beleza, essa praga aqui, até ela surgir, como é que a gente cultivava algodão? Que tipo de algodão a gente cultivava? Algodão
arbóreo. O que é um algodão arbóreo? O que é uma planta arbórea? O que é uma planta herbácea? Você lembra disso lá de, sei lá, morfologia de plantas, essas coisas? Vocês lembram? Sistemática, sei lá. O que é uma planta arbórea? O que é uma planta herbácea? Então, vamos dizer, o algodão era arbóreo. Eu cultivava ele como se fosse uma árvore perene. Então, eu passava 1 ano, 2 anos e até mais colhendo algodão da mesma planta. O tronco ficava parecendo uma árvore, né? Muitas vezes puxando o galho, baixando para poder coletar a pluma. Só que aí o que acontecia? Eu tinha botão floral, tinha flor, tinha maçã pequena, maçã média, maçã grande e pluma na mesma planta. O que isso significa? Que eu tenho sempre alimento disponível para essa praga. Então, a população dela só aumentava. Então, quando ela foi introduzida no Brasil, vinda dos Estados Unidos, também, né? Boa parte das pragas vem dos Estados Unidos. Ela veio sozinha, quer dizer, não trouxe nenhum inimigo natural. Encontrou as condições extremamente favoráveis. Ou seja, quem mais cultivava algodão no Brasil era o Nordeste, e tendo como centro de pesquisa e algumas áreas de cultivo, São Paulo, o estado de São Paulo. O centro de pesquisa do algodão em São Paulo, ou no Brasil, na verdade, era Campinas. Alguém já ouviu falar de um órgão de pesquisa chamado IAC? Sim, já ouvi falar. Significa Instituto Agronômico de Campinas. Então, lá tem um centro de pesquisa, que diminuiu bastante, né? Por causa da influência de outras empresas fazendo pesquisa, diminuiu bastante. Mas era um centro muito forte de pesquisa, de café, de algodão, tá? Então, lá no IAC tinha desenvolvimento de materiais de algodão e tinha área de cultivo que ficavam próximas também. E, por acaso, o bicudo algodoeiro surgiu na região de Campinas, aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ou seja, esse bicudo entrou num avião lá nos Estados Unidos e desceu aqui no Brasil. E começou a infestação. Por mero acaso, ou criminalmente. Não se sabe como que ele chegou. Mas ele chegou próximo do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Imediatamente ele começou a migrar para as lavouras de algodão. Dizimou o algodão no Brasil. Acabou. Nós ficamos num vazio de cultivo de algodão por um bom tempo. Não chegou a ser 1 década, mas foi próximo de 1 década, sem cultivo de algodão. E aí, para resolver esse problema? O que tivemos que fazer? 2 coisas. Primeiro, estudar desenvolvimento de novas variedades de algodão e ter um crescimento mais controlado desses materiais. Outro, estudar o manejo principalmente do bicudo algodoeiro, para que eu pudesse lidar com essa praga. Então, várias táticas foram desenvolvidas e que, depois, todas juntas, viraram um manejo de pragas da cultura do algodão. Foi a primeira com grande sucesso. E aí que se espalhou por demais. E hoje nós temos a tecnologia de produção do algodão que não deixa a desejar para nenhum país do mundo. Graças a todas as tecnologias que a gente teve que desenvolver para lidar com os problemas. Então, todo o manejo que a gente adota para as pragas começou com o bicudo algodoeiro.
ermo de algodão. Hoje, pessoal, a gente cultiva o algodão herbáceo, ou seja, ele tem um ciclo só. É uma cultura de ciclo, a gente chama das grandes culturas de ciclo anual. Mas, claro, que o algodão tem esse comportamento não é só pela questão de variedade, não. Nós temos uma outra tecnologia que a gente utiliza para manter a planta pequena. Qual que é? Vocês têm ideia? Vocês vão trabalhar com isso, viu? Alguém lembra? Quem que já teve cultura do algodão em termos de disciplina? Ninguém? Bem, pessoal, então, para a cultura do algodão, eu utilizo o quê para manter a planta pequena? É uma substância que a gente chama de regulador. Regulador de crescimento. Então, quando a planta está aí com uns 25, 27 dias por aí, o pessoal aplica o regulador de crescimento. E assim, quando passa aí de uns 70 dias, a planta para de crescer. Ela vai ficar com porte baixo para facilitar a colheita mecânica. E eu não ter essa planta em vários estágios de frutificação que possibilite que essa praga se perpetue no lugar. E mesmo assim, todo ano ela está causando problema. Depois, quando a gente for falar a cultura do algodão, a gente vai estar explicando por que que isso acontece. Alguma dúvida, pessoal? Da minha parte, não, professor. Tá, isso aqui é só um exemplinho de uma praga quarentenária, é um exemplo de manejo, né, de praga quarentenária que foi introduzida no Brasil, tá? Quando a gente falar de cultura do algodão, isso aqui a gente vai explicar mais. Então, vamos lá. Nenhuma dúvida, pessoal? Não. Nada? Deixa eu olhar aqui que horas, porque eu estou sem relógio aqui, 9:01. Eu vou... Peraí, só um minuto, aqui encerrou. Sobre controle legislativo, está tudo tranquilo? Tem um vídeo lá disponível, vocês podem acessar, vocês podem ouvir, a gente explica um pouco mais. Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Então, o básico de pragas quarentenárias, sobre controle legislativo é isso. Tá? Nós dependendo dos nossos órgãos legislativos, seja Câmara de Vereadores, Câmara de Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, Senado, essas coisas, para a gente ter esses decretos, portarias, essas leis, para que sejam executadas, né, pelos fiscais para evitar a entrada. Ou seja, alguém tem que correr atrás disso para que seja adotada essas medidas. Tá? Nós vamos só começar, até para vocês depois pegarem material para estudar sobre isso, e quando começar o período de intervalo, daqui a 20 minutinhos, né, seria até 9h20, aí eu libero vocês. Na próxima aula, eu vou passar algum trabalhinho para vocês fazerem em casa, valendo como, vamos dizer, a complementação da carga horária, das 4 horas, tá? Porque senão fica muito puxado. Então, eu vou começar a trabalhar aqui um outro conteúdo e às 9h20 a gente interrompe. Pode ser? Para não ficar muito puxado para vocês. Pode, professor. Então, eu só vou Beleza. pegar o outro material.
Estão vendo, pessoal, a apresentação? Sim. Sim. Então, o outro método de controle, agora já mais a questão mais prática, é um método de controle cultural e mecânico. Tá? São dois métodos de controle em um aqui que a gente pode trabalhar. Então, controle cultural. Então, eu mexo com algumas práticas para que eu possa reduzir uma população de pragas, né? Que possa auxiliar no meu manejo. Então, muitas dessas práticas eu chamo de controle preventivo, tá? Eu estou me prevenindo para que no próximo cultivo eu não tenha uma população tão grande. Esse é o principal objetivo do controle cultural. Mas vamos lá. Controle cultural, ou mecânico, né? E mecânico também, né? Então, ele se baseia o quê? Na manipulação da cultura agrícola ou na sua forma de condução para excluir ou reduzir a população de um inseto praga. Então, olha lá. Eu vou mexer em termos da cultura, eu posso estar manipulando ela de alguma forma, na condução dela, com esse objetivo, de reduzir. Qual a vantagem? Então, nós temos aqui, vantagem, modifica o complexo de pragas, ou seja, eu interfiro no crescimento populacional dessa praga. Eu favorece o solo, a água e o balanço hídrico, às vezes, nesse tipo de operação que eu faço. E desvantagem, a cultura utilizada pode não ser a melhor economicamente. Então, eu vou mexer, por exemplo, aqui, desculpa. Primeiro aqui, prática, rotação de culturas. Tá? Porque são várias práticas, eu esqueci de falar aqui, qual que é. Não é a vantagem do controle cultural, é a vantagem da rotação de culturas, que é a primeira prática. Então, nós temos aqui rotação de culturas, modifica o complexo de pragas, ou seja, eu estou trabalhando com soja, depois passei a trabalhar com milho. Tá? Aqui, no caso, nós tínhamos uma cultura aqui que nós vamos implantar, e nós temos do lado, eu não estou lembrado aqui que espécie que é. Alguém está mais familiarizado? Não é canola... se eu não estou enganado, é um tipo de... Oh, meu Deus. Esqueci agora. Dessa espécie aqui, florida. Esqueci. Alguém sabe, não? Olhando para a flor? Eu não me lembro, professor. Cara, é uma que funciona como adubo verde. Que até um tempo desse o pessoal estava vendendo semente que disse que era para controlar mosquito da dengue. Para atrair libélula, que era para controlar mosquito da dengue. Esqueço agora. Vou tentar lembrar, depois eu falo. Isso aí é botão de ouro que fala, ou não? Não, ela... Não, se eu não estou enganado, ela... São várias espécies. Eu estou tentando lembrar. Tem umas que servem para você em área que tem nematóide, e você planta também. Não me veio na cabeça até agora. Então, aqui, pessoal, é uma área onde eu vou cultivar uma outra espécie que é diferente dessa aqui, ó. Então, eu evito que a população dessa praga aqui, ela vá atacar essa aqui. Agora, se eu cultivasse essa mesma espécie aqui, eu teria problema. Então, eu entro com uma espécie que não seja atacada. Qual que é o problema? Ao ver essa espécie que está aqui, a importância econômica é quase zero. O produtor plantou simplesmente para quebrar ciclo de pragas, essas coisas, servir como adubo verde. Só. Então, nem sempre, é o que fala aqui, nem sempre a cultura utilizada é economicamente importante.
quando você quer fazer isso. Então, vantagem, ó, favorece o solo, claro, eu planto aqui um adubo verde, e o balanço de nutrientes, a água e o balanço de nutrientes, claro, eu estou colocando matéria orgânica aqui, então favorece, né? Nessa condição, é uma vantagem. Mas para eu tirar alguma coisa daqui e comercializar, às vezes não existe. Se fosse canola, dá para extração do óleo, né? Óleo de canola. Mas não é. Então, a rotação de culturas tem essa vantagem, ou seja, colocar uma cultura que não seja hospedeira da mesma praga, que não é nada fácil hoje em dia. Por quê? Quando o produtor ele entra com soja e tira a soja, ele planta o quê em seguida? Todos vocês sabem. Hein, pessoal? O que o pessoal planta em sucessão à soja? Milho. Milho. Tira o milho, ele entra com o quê? Você lembra? Milheto, sorgo, ou então entra com algodão. Se ele cultivou mais cedo a soja, entrou mais cedo com milho, ele entra com algodão depois. Ou tira a soja e entra com algodão já direto, se ele costuma cultivar algodão. E o problema que está acontecendo hoje é que essas pragas estão se adaptando a essas outras culturas. Então, mesmo você fazendo tirando a soja entrando com milho, ou seja, tirando uma dicotiledônia, entrando com a monocotiledônia, não interessa porque as pragas já se adaptaram. Então, um problema, né? Então, já está tendo essa complicação por isso. Mas o pessoal trabalha fazendo isso. Agora, saiu com milho, entrou sorgo ou milheto, você trabalha na mesma linha. É uma monocotiledônia que tem as mesmas características. Então, as pragas são semelhantes. Então, há a possibilidade de aumentar a população de pragas para o cultivo seguinte, isso existe. Vamos lá, um outro método dentro do método cultural, uma outra prática, na verdade, se chama aração e gradagem. Claro que hoje, quando a gente fala das grandes culturas, a gente sempre preconiza o quê? O plantio direto na palha e não revolvimento do solo. Isso é mais para início. Para início de cultivo, você vai sistematizar o teu solo, passar subsolador, outras coisas, deixar legalzinho o teu solo, aí a partir daí você começa o plantio direto, né? Mas em alguns tipos de cultivo, tá, ainda se adota essa prática, como por exemplo cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar ainda toda vez que vai renovar o canavial tem que fazer todo esse processo. Mas a soja, o algodão, o milho, essas grandes culturas, a gente está trabalhando, na maioria das vezes, com plantio direto. O arroz eu não digo nem tanto, porque o arroz hoje a gente cultiva geralmente em área de abertura, em área de transição, ou seja, eu estou saindo de uma pastagem, entrando para entrar a soja, entrar o milho, até mesmo o algodão, e eu tenho que fazer uns 2, 3 cultivos de arroz, por exemplo, de dar uma desintoxicada, para depois eu entrar com soja, tá? Porque a maior parte dessas pastagens a gente trabalhou com muito herbicida, alguns deles com residual até longo, como o caso do Tordon, né, que vocês conhecem. Então, residual devido ao picloram, ele fica por um longo tempo. Então, dá uma desintoxicada nesse solo para depois entrar com soja. O pessoal costuma entrar com essa prática de aração, gradagem, nivelamento desse solo, né, grade niveladora. Então, ainda faz isso. Essa prática de aração e gradagem, ela serve para quê? Para destruir e desalojar insetos praga do solo. Então, tem muitos insetos que são praga do solo, e você, quando está fazendo esse processo, você vê que tem muito pássaro voando por aí. Por quê? Eles são desalojados e os pássaros eles aproveitam para se alimentar desses insetos.
Isso é bem visível, né? Você observa isso muito fácil. Expõe também muita larva de inseto à incidência solar. Claro, se são expostos, eles são desidratados, eles morrem. Então, isso ajuda? Ajuda? Resolve? Não, mas ajuda em todo o processo. Você pode ter uma redução populacional da praga, pelo menos temporariamente. Tá? Não que você vá fazer tudo isso só com esse objetivo, mas a prática de fazer isso ajuda. Desvantagem, erosão do solo. Isso aqui é um problema, é tanto que o pessoal parte hoje para trabalhar com quase tudo no sistema de plantio direto e não mais está mexendo tanto no solo, a não ser uma prática inicial. Prejudicando o que? A conservação da água e do solo. Então, isso aqui é um problema, né, uma desvantagem muito grande, que faz com que o produtor parta para só uma prática e depois, a partir daí, você trabalhar com somente o sistema de plantio direto, acúmulo de matéria orgânica, né? Tudo bem, pessoal? Para mim, sim. Tá, lembrando, qualquer dúvida anotem no caderno, a gente marca um outro horário, até fora do horário normal, para tirar dúvidas de vocês, tá? Vocês anotem e digam assim, professor, vamos marcar um dia que eu tenho dúvidas, outro tiver dúvidas, a gente marca para tirar essas dúvidas. Uma live antes da prova, né, professor? Tirando dúvidas do aluno, né? Pode ser, sem problema nenhum. Ajuda a complementar as horas também, né? Outra prática, pessoal, se chama época de semeadura, que também é uma prática que eu posso adotar, mas que muita gente não usa devido ao uso intensivo do solo. Ou seja, ninguém quer deixar o solo sem um cultivo por muito tempo. Ele quer aproveitar todos os momentos, a não ser que as condições de clima não favoreçam. Mas se favorecer, eles estão lá jogando a semente. Então, a vantagem, desincronizar o estádio mais suscetível da planta com a maior população do inseto praga. Para que eu faça isso, pessoal, eu tenho que ter um verdadeiro estudo de qual é o comportamento populacional de uma praga durante o ano. Ou seja, e isso eu tenho que fazer por vários anos. Ou seja, eu vou avaliar qual a população da praga, numa determinada área, ao longo aí de uns 4 ou 5 anos. Todo ano eu repito a mesma coisa e faço o gráfico. E eu vou ver que a praga tem um determinado comportamento, ou seja, lá, vamos dizer assim, segunda quinzena de novembro, a população da praga ela faz um pico e o crescimento da planta, vamos dizer assim, naquele momento ali, ele é o estágio mais crítico. Vamos dizer assim, soja. Estágio reprodutivo da soja. Estágio R3, R4, por aí. Que os grãos estão começando a se formar. E você tem um pico populacional de percevejo. Ou seja, cresce muito a população. Quando eu cultivo a soja e vamos dizer, essa fase reprodutiva ocorre na primeira quinzena de novembro, ele inicia, a população, o pico populacional do percevejo está baixo. Quando eu avalio isso por 3, 4 anos e ele se comporta da mesma forma, ou seja, que o pico populacional desse percevejo ele ocorre exatamente na segunda quinzena e não na primeira, eu poderia trabalhar para desincronizar, ou seja, fazer com que a maior população do percevejo coincidisse não com estágio reprodutivo, nesse estágio reprodutivo, mas com a fase vegetativa. Então, eu faria o quê? Eu poderia retardar a semeadura ou antecipar, para que o estágio mais suscetível ou mais crítico dessa planta
coincidisse com a menor população do percevejo. Tá? Então, isso pode ser trabalhado. Só que o que acontece? Quando começa a chover, o produtor quer semear para tirar o mais rápido possível para entrar com milho. E tirar o mais rápido possível, às vezes, para entrar com algodão. Então, ele quer aproveitar cada segundo. É tanto que muitas vezes o cara trabalha à noite, trabalha todo final de semana colhendo para fazer isso. E ele está passando, colhendo a soja, e uma máquina já vem atrás semeando milho, não é? Então, se torna complicado por isso, porque o produtor ele quer aproveitar cada minutinho. Então, fica meio complicado para adotar essa prática. Qual que é a desvantagem? Preço do produto no momento da colheita. Então, quando eu antecipo ou eu retardo, eu posso até estar coincidindo com queda, vamos dizer assim, queda do preço do produto. Tá? Então, ou eu vou ter que pegar esse produto mais cedo e armazenar ele para vender no melhor momento. Então, eu posso gastar mais com armazenamento também. Então, tem todos esses problemas. E pode ser atacado por outra praga. Então, quando... eu vou alterar a data de semeadura com o objetivo a manter a população baixa no momento mais crítico da planta em relação a percevejo. Mas aí a lagarta, como se comporta? Então, é complicado por isso. Eu faço para um determinado grupo de pragas, mas às vezes não se aplica a outro grupo. Então, é muito complicado eu fazer para todas as pragas na área. Se você tem uma cultura que tem uma praga só que causa os maiores danos, seria mais fácil. Mas como você pega um algodão, pega uma soja, pega um milho que tem um número grande de pragas, se torna um pouco mais difícil. Eu vou falar só desse aqui, pessoal, e a gente libera vocês, tá? Densidade e espaçamento é outra prática que eu posso trabalhar também. Então, quais são as vantagens? O maior ganho por área da densidade. Como é que a gente vem trabalhando hoje? Aumentando o espaçamento ou reduzindo o espaçamento? Alguém me responde? Hein, pessoal? Todo mundo presente? Sim. Presente. Beleza. Como que a gente está trabalhando hoje? A pesquisa é para reduzir espaçamento ou aumentar espaçamento? Reduzir o reduzir. espaçamento. Reduzir espaçamento, aumentando o número de plantas por área, né? Então, esse é o objetivo, para aumentar a produtividade reduzindo o espaçamento. Então, isso aconteceu com milho, já aconteceu com a soja, com arroz, todos vêm reduzindo o espaçamento. Diminui o porte da planta, reduz o espaçamento. Mas isso tem uns problemas também. A gente vai saber que a gente reduzindo o espaçamento, você tem problema tanto com praga quanto com doença. Mas é diferente, né? Tem praga que prefere um espaçamento maior, tem praga que prefere um espaçamento menor. Mas em relação à doença, claro, você tem uma área mais fechada, você tem mais incidência de doença. Então, compensar perdas por praga residentes. Então, quando você tem um número muito grande de plantas, mesmo você tendo perdas de algumas plantas, ainda você mantém a produtividade, porque o número de plantas é grande na tua área. Qual a desvantagem? Gisele? Alguém com o microfone aberto. É a Gisele. Explosão populacional de uma praga. Então, você adensa mais as plantas, você tem uma tendência a ter um crescimento populacional muito maior. Então, dificulta muitas vezes também o controle. Limitado ao tipo de solo. E pode ocorrer uma competição por planta. Isso são desvantagens, né? Você reduz população, mas você tem que aplicar mais adubo, porque a competição por adubo, por luminosidade, um monte de coisa, você vai ter uma certa competição entre plantas. Tá? Isso é uma desvantagem. Você pode ter determinadas pragas tendo
explosão populacional. Então, são práticas que eu posso adotar, mas que a gente tem que entender os prós e os contras de cada um. Se compensa ou se não compensa. Quando a gente vai fazer pesquisa para determinadas coisas, compensa trabalhar com espaços maiores. Ah, eu quero avaliar a doença, eu quero avaliar a praga. Para fazer a minha avaliação, não é interessante eu trabalhar muito adensado. Mas para campo, muitos produtores estão reduzindo espaço, mesmo tendo que aplicar muitas vezes mais veneno. Dúvida, pessoal? Nenhum? Deixa eu dar uma olhada no horário, 9h25. Eu vou esticar só esse pedacinho aqui, não, mas ainda tem poda, tem adubação, tem várias coisas. Então, nós vamos fazer assim, a gente para aqui, na próxima aula a gente continua de onde parou. Pode ser? Pode. Então, na próxima aula eu vou já planejar certinho o que a gente vai fazer como forma de complementação. Beleza? Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo bem. Hoje eu não vou fazer chamada. Não vou fazer chamada porque é o primeiro dia, mas aí é recomendável, pelo menos, de vez em quando fazer a chamada, não toda vez que a gente for fazer aula síncrona, mas a gente fazer de vez em quando, fazer uma chamadinha. Certo? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Eu queria agradecer vocês pela presença. Nós temos aqui os que começaram, terminaram. Isso é muito bom, quer dizer que espero que estejam todos presentes. Podem, liga o microfone todo mundo, se estiverem presentes. Presente aqui, professor. Presente. Todos que estão beleza, ó. 10, viu, para vocês. Tô lavando louça. Valeu. Então, todos que começaram, significa que não enjoaram da aula. Espero que continuem assim em todas as aulas, tá? E que a gente aprenda junto. Pode trazer problemas para mim aqui, para a gente discutir em sala. Vocês que estão frequentando, pode ser que alguns estejam em fazenda. Quem tiver sítio e for por sítio, pode trazer também os problemas para a gente discutir em sala. Isso é bom, a gente aprende. Eu aprendo e vocês também. Tá certo? Certinho, professor. Obrigada. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Se cuidem, tá? Se afastem das festas, das festinhas, essas coisas, para não pegar essa doença e esperar a vacina, né? Certo? Então, fiquem com Deus e que Deus os proteja, né? Os protejam dessas pandemias, né? Que, infelizmente, a gente não sabe quando que vai acabar. Tá? Um abraço para todos e até a próxima aula. Até a próxima aula, professor. Abraço. Até mais, tudo de bom. Valeu, professor. Até a próxima aula. Valeu, professor. Até a próxima aula. Deixa eu parar a gravação. Beleza.